O fascinante mundo do entretenimento nos apresentou a uma infinidade de atores talentosos, cujas performances cativaram o público e deixaram uma marca indelével na cultura popular. No entanto, por trás das luzes brilhantes e dos aplausos, muitos desses artistas enfrentam batalhas pessoais invisíveis, lidando com doenças crônicas e incuráveis, que os obrigaram a se afastar das câmeras e dos palcos. Essas condições de saúde não apenas impactaram suas vidas pessoais, mas também influenciaram suas carreiras, impondo desafios significativos que exigiram coragem, resiliência e uma força de espírito inabalável. Este texto mergulha nas histórias de 15 atores que enfrentaram doenças graves, explorando como essas condições afetaram suas vidas e carreiras. Desde o diagnóstico precoce de lúpus, em Nick Cannon, até a luta contínua de Selma Blair contra a esclerose múltipla, essas histórias não são apenas de dor e desafio, mas também de superação e inspiração. A cada relato, vemos como esses artistas se recusaram a ser definidos por suas doenças, utilizando suas plataformas para aumentar a conscientização e inspirar outros que enfrentam desafios semelhantes. Ao examinar as vidas desses atores, encontramos exemplos poderosos de como a adversidade pode revelar a verdadeira natureza do caráter humano. Eles não apenas continuaram a lutar contra suas doenças, mas também transformaram suas lutas pessoais em causas públicas, ajudando a trazer à luz questões importantes sobre saúde e bem-estar. Este texto é uma homenagem a esses indivíduos extraordinários, cujas vidas, embora marcadas por desafios, continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. É uma lembrança de que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar força e propósito, mantendo a esperança viva em meio à adversidade. No cativante mundo do cinema, testemunhamos como os atores se transformam em personagens gigantes em nossas telas. Nós os conhecemos por seus impecáveis talentos de atuação e carisma indomável. Mas o que acontece quando eles enfrentam um inimigo que não podem conquistar? Hoje vamos falar sobre atores cujas carreiras foram interrompidas ou truncadas devido a condições de saúde crônicas. Desde lúpus até a esclerose múltipla, passando pela epilepsia e várias formas de câncer, cada ator tem uma história única e comovente que os humaniza, oferecendo uma visão nostálgica sobre a interseção entre arte e saúde. Então, sem mais delongas, junte-se a nós enquanto observamos 15 atores que lutaram contra doenças incuráveis. Número 1. Nick Cannon. Você pode conhecer Nick Cannon como o talentoso ator, comediante e músico que está sempre em movimento. Mas em 2012, ele recebeu uma notícia devastadora. Após ser hospitalizado por exaustão, recebeu um diagnóstico de lúpus. Essa condição, que afeta o sistema imunológico, fez com que seus rins falhassem, e ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, aqui está a questão. Nick não parece necessariamente doente, mas isso não significa que ele não esteja lidando constantemente com os desafios da lúpus. Em uma entrevista ao WebMD, Nick falou francamente sobre os momentos em que acorda e não consegue se mexer. É assustador e frustrante para ele, mas ele aprendeu a lidar com isso. Uma coisa que o ajudou foi fazer algumas mudanças drásticas em seu estilo de vida. Ele começou a comer de forma mais saudável e a dormir mais, o que fez uma grande diferença no controle de seus sintomas. Apesar de suas próprias lutas, Nick se tornou um defensor apaixonado da conscientização sobre a lúpus. Ele até começou uma série no YouTube chamada Incredible Health Hustle, para documentar sua vida diária com a doença, e trabalhou com a Lupus Foundation of America em várias iniciativas beneficentes. Para Nick, ser o representante da lúpus é mais do que apenas uma tarefa. É uma responsabilidade que ele leva muito a sério. Ele quer ser uma inspiração para outras pessoas com essa doença, mostrando-lhes que não estão sozinhas e que podem superar essa enfermidade. Número 2. Sarah Hyland. Ty Burrell and asked for their blessing. So Sarah Hyland, conhecida principalmente como Hayley Dunphy, da série de sucesso Modern Family, tem lutado silenciosamente contra a insuficiência renal ao longo dos anos.
ela passou por 2 transplantes de rim, anos de diálise e inúmeros medicamentos para continuar. É realmente surpreendente como ela continua brilhando em seu papel, enquanto enfrenta uma condição tão desafiadora. Em 2018, Sarah falou corajosamente sobre sua jornada com a displasia renal em uma entrevista à revista Self. Ela explicou que nasceu com essa condição, que na verdade é bastante comum entre os bebês. Infelizmente, seus rins não se desenvolveram adequadamente no útero de sua mãe e nunca funcionaram como deveriam. Durante sua infância, os tratamentos médicos evitaram que seus rins falhassem completamente. Mas quando ela completou 21 anos, um transplante se tornou sua única esperança. Em um belo ato de amor e sacrifício, seu amado pai, Edward James Hyland, se ofereceu para doar seu rim. Você consegue imaginar a força e a coragem necessárias para que um pai tome uma decisão tão altruísta? Durante 5 anos, o corpo de Sarah aceitou o rim de seu pai, permitindo que ela continuasse a viver sua vida e perseguir seus sonhos. No entanto, em 2017, seu corpo rejeitou o órgão e sua saúde deu uma guinada perigosa. Ela foi submetida à diálise, que se tornou seu salva-vidas, mantendo-a viva enquanto aguardava outra chance de transplante. Mas aqui é onde a história dá outra guinada inspiradora. Desta vez, foi o irmão mais novo de Sarah, Ian Hyland, quem se apresentou para fazer a diferença em sua vida. Ele se ofereceu para doar seu rim, dando à sua irmã uma terceira chance de vida. No final de 2017, o transplante foi concluído com sucesso e Sarah recebeu uma nova chance de vida, graças ao incrível ato de amor de seu irmão. Número 3. Melanie Griffith. Get off of her! Você poderia pensar que alguém que veio de uma dinastia de Hollywood e teve uma carreira bem-sucedida teria um caminho fácil. Mas Melanie Griffith teve que enfrentar a frustrante realidade de que os médicos não levavam a sério seus problemas de saúde devido à sua agenda lotada. Durante um painel sobre uma iniciativa de saúde cerebral das mulheres em 2017, Griffith surpreendeu a audiência ao falar sobre seu diagnóstico de epilepsia. Pode acreditar? Essa mulher glamourosa e talentosa estava sofrendo em silêncio, lidando com convulsões sem receber a atenção e o cuidado adequados. Ela destacou um incidente em particular. Enquanto participava do prestigiado Festival de Cinema de Cannes, na França, experimentou múltiplas convulsões, incluindo uma assustadora convulsão tônico-clônica. Esse tipo de convulsão faz com que uma pessoa perca a consciência enquanto seus músculos passam por uma intensa e involuntária contração e relaxamento. Deve ter sido aterrorizante para ela e para aqueles ao seu redor. Apesar da incerteza que envolve a causa da epilepsia, a boa notícia é que a condição de Melanie melhorou significativamente ao longo dos anos, e ela não teve uma convulsão há bastante tempo. Então, como ela conseguiu recuperar o controle de sua vida? Melanie atribui seu sucesso a um medicamento chamado lamotrigina. Este medicamento, combinado com uma grande mudança em sua vida, seu divórcio do ex-marido Antônio Banderas, em 2015, fez uma grande diferença para ela. Embora não esteja claro se ela ainda sofre de sintomas de epilepsia, uma coisa é certa. A decisão de Melanie de falar abertamente sobre a doença que altera sua vida trouxe uma conscientização muito necessária sobre a condição. Número 4. Pete Davidson. Hey, you still work for this guy? Nope. Embora você possa conhecer Pete Davidson como um comediante e ator hilário, ele vive com a doença de Crohn desde que era adolescente. Se você não sabe, a doença de Crohn é uma doença crônica que afeta o trato digestivo. E o mais triste é que causa inflamação, resultando em uma série de sintomas desagradáveis, como dor abdominal, diarreia, fadiga, perda de peso e desnutrição. Não só isso, mas os riscos de desenvolver úlceras e outras condições graves, como câncer de cólon, vesícula biliar ou doenças hepáticas, seriam maiores. Apesar de tudo isso, Pete se recusou a permitir que sua condição se interponha em sua ambição e talento. Com o tempo, ele encontrou uma rotina que funciona para controlar os efeitos colaterais da doença de Crohn.
Mas nem sempre foi fácil. Houve um tempo em que ele mal conseguia se levantar da cama. É inspirador vê-lo superar uma condição tão desafiadora e continuar prosperando na indústria do entretenimento. Então, qual é o segredo de Pete? Acontece que a maconha é seu tratamento para controlar seus sintomas. Pete diz que é a única coisa que o ajuda a comer, porque, sem ela, seu estômago dói o dia todo. Ele até admitiu que não teria conseguido estrelar o Saturday Night Live se não fosse por fumar maconha. Isso é bastante engraçado. Mas, claro, existem outros tratamentos que pessoas com a doença de Crohn podem achar úteis. Por exemplo, o uso de esteroides e imunossupressores poderia ajudar a desacelerar a progressão da doença. Número 5. Selma Blair. He kept talking about this bulimic head case he dumped over the 4th of July. Em outubro de 2018, Selma Blair recorreu ao Instagram para revelar a seus fãs que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que o corpo se ataca por engano, causando danos aos nervos do cérebro e da medula espinhal. Imagine o corpo fazendo de tudo. Ei, vamos nos atacar só por diversão. Não é legal, né? Segundo Selma, em algum momento, ela sentiu que estava incapacitada. Descreveu os desafios diários que enfrenta, desde cair e derrubar coisas até lidar com confusão mental. A esclerose múltipla pode ser um verdadeiro desastre, causando fadiga, dor intensa e afetando funções corporais, como o controle da bexiga e dos intestinos. E não nos esqueçamos dos problemas de mobilidade, problemas de visão e mudanças cognitivas que podem acompanhar a jornada. Mas o que é notável em Selma Blair é que ela não deixou que seu diagnóstico apagasse sua luz. Depois de experimentar sintomas preocupantes durante anos, ela finalmente teve respostas. Em uma entrevista ao CBS Morning, ela revelou que quando recebeu o diagnóstico aos 40 e poucos anos, sentiu-se surpresa, mas também aliviada. Validou tudo o que ela vinha experimentando nos últimos 30 anos. Era como se seu corpo finalmente estivesse sussurrando que algo estava acontecendo o tempo todo. Desde que revelou corajosamente seu diagnóstico, Selma tem sido um farol de força e mudança. Ela abalou eventos com bengalas elegantes e até adornou a capa da British Vogue, segurando uma bengala. Com suas ações, ela destaca a necessidade de maior acessibilidade para pessoas com deficiência no mundo da moda. Número 6. Daisy Ridley. Daisy Ridley é uma atriz inglesa que nos conquistou com sua interpretação de Rey em Star Wars, O Despertar da Força. Mas há mais em Daisy do que aparenta. Em 2016, ela falou no Instagram sobre sua jornada em busca de saúde e revelou que foi diagnosticada com endometriose aos 15 anos de idade. E como se isso não bastasse, ela também descobriu que tinha síndrome dos ovários policísticos após 8 anos de testes. Agora, o que exatamente são essas condições? Bem, a endometriose é astuta. Ocorre quando o tecido que normalmente reveste o útero decide crescer fora dele, causando todo tipo de dores. Por outro lado, a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal que geralmente vem acompanhado de períodos menstruais anormais e excesso de hormônios masculinos, resultando em acne, excesso de pelos corporais e aumento dos ovários. No entanto, não para por aí. A síndrome dos ovários policísticos também pode levar a complicações mais graves, como a síndrome metabólica, que envolve pressão arterial alta, níveis elevados de açúcar no sangue e níveis anormais de colesterol e triglicerídeos. Apesar de tudo, Daisy se tornou um modelo de força e defesa. Ela tem usado sua plataforma para encorajar todos a ouvirem seus corpos e buscarem ajuda se algo não parecer certo. Afinal, só temos um corpo da cabeça aos pés, então é fundamental garantir que ele esteja em boas condições. Número 7. Hugo Weaving. Se você assistiu às trilogias de Matrix ou O Senhor dos Anéis, então conhece Hugo Weaving, o ator australiano com uma presença imponente na tela. Mas você sabia que, por trás das cenas, ele tem lutado contra a epilepsia desde que era adolescente?
A epilepsia é um verdadeiro enigma. Mesmo os médicos nem sempre sabem qual é a causa. Algumas pessoas desenvolvem cedo na vida e eventualmente superam, enquanto outras, como Hugo, têm que conviver com ela para sempre. Por mais de 30 anos, Hugo tem tomado medicamentos para a epilepsia e usou sua plataforma para lançar luz sobre as experiências e lutas das pessoas com epilepsia em todo o mundo. Mas aqui está a reviravolta. A epilepsia nunca impediu Hugo nem um pouco. Ele se recusou a permitir que isso o impedisse de fazer o que ama. Com uma atitude positiva e inabalável, ele manteve viva a esperança de que um dia superaria as convulsões. E adivinha só? Sua esperança se tornou realidade. Já faz um tempo desde a última vez que ele teve uma convulsão. Um verdadeiro triunfo. Claro, viver com epilepsia teve seus desafios. As convulsões impediram que Hugo obtivesse a carteira de motorista, mas isso não o impediu de ser ativo e de participar de múltiplas atividades profissionais ao longo de sua vida. Ele é uma verdadeira inspiração para todos, mas especialmente para aqueles que enfrentam batalhas diárias contra a epilepsia ou qualquer outro desafio de saúde. Número 8. Gina Rodrigues. They're monsters and this whole night was a lie. Okay? Quando você vê Gina Rodrigues, qual é a primeira coisa que chama sua atenção? Aquele sorriso eletrizante, certo? É como uma característica permanente em seu rosto que nunca desaparece. Mas o que você talvez não saiba é que, por trás dos sorrisos, Gina tem enfrentado sua própria batalha contra a doença de Hashimoto, uma condição da tireoide. Famosa por seu papel em Jane the Virgin, Gina não é apenas uma atriz incrível. Ela também é uma inspiração para os outros. Foi em 2018 que ela decidiu falar sobre sua luta com a ampla gama de sintomas da doença de Hashimoto. Ela percebeu que precisava priorizar a si mesma, especialmente em uma indústria que valoriza tanto a aparência e o tamanho. Gina sempre foi uma guerreira e nunca permitiu que nada a impedisse em seu caminho. Mas, como diz o ditado, até mesmo os guerreiros mais fortes às vezes precisam dar um passo atrás e reconhecer quando precisam de ajuda. E foi exatamente isso que Gina fez. Ela percebeu que não poderia continuar lutando essa batalha sozinha. A doença de Hashimoto é um transtorno autoimune que afeta cada pessoa de maneira diferente. Para Gina, afetou seu metabolismo e fez com que seu peso oscilasse. Além disso, ela experimentou ataques de pânico e ansiedade. Era muita coisa para lidar. Mas aqui está a questão. Embora não haja cura conhecida para a doença, existem medicamentos que podem ajudar a equilibrar os hormônios e estabilizar o metabolismo. Mas não se trata apenas do aspecto físico. O apoio emocional é igualmente importante. E é aí que entra o maravilhoso marido de Gina, Joe Locícero. Ele tem sido seu suporte, ajudando-a nos momentos difíceis e lembrando-a de seu valor. Ele a ensinou a parar de se preocupar com o número na balança e a focar no que realmente importa, seu bem-estar geral. Número 9. Catherine Zeta-Jones. Come on now. Catherine Zeta-Jones tem sido aberta sobre sua batalha contra o transtorno bipolar. 2. Essa condição de saúde mental, conhecida por sua montanha-russa de emoções que vai da depressão à hipomania, trouxe inúmeros desafios para a atriz. Aos 41 anos, Zeta-Jones se viu navegando pelo terreno imprevisível desse transtorno, enquanto apoiava seu marido, o icônico Michael Douglas, em sua pública luta contra o câncer de garganta em estágio 4. Durante os árduos tratamentos contra o câncer de seu marido, Zeta-Jones sentiu uma sensação avassaladora de impotência. O peso da situação se intensificou com a presença de seus filhos, criando um malabarismo emocional. Em um esforço para proteger sua vida privada de olhares indiscretos, a atriz optou por manter seus sentimentos em segredo. No entanto, em janeiro de 2011, surgiu um raio de esperança quando Douglas anunciou triunfantemente que finalmente estava livre do câncer. Sem que muitos soubessem, a tensão e a preocupação daqueles tempos turbulentos afetaram o bem-estar mental de Zeta-Jones. Em abril de 2011, ela tomou uma decisão corajosa. Escolheu buscar conforto dentro das paredes de um centro de saúde mental. Durante 5 dias,
embarcou em uma jornada de autocuidado, reconhecendo a importância de estar em um estado ideal antes de voltar ao trabalho. Uma amiga próxima revelou que, durante esse período desafiador, até mesmo as tarefas mais simples pareciam esmagadoras. Para Zeta Jones, o simples ato de sair para jantar ou enfrentar as responsabilidades diárias se tornou obstáculos formidáveis. Testemunhar sua luta foi, sem dúvida, angustiante. No entanto, a atriz finalmente percebeu que pedir ajuda não era apenas necessário, mas algo a ser aceito. No entanto, sua história não terminou aí. Em 2013, ela voltou a buscar ajuda profissional, desta vez internando-se em um hospital. Sua publicitária explicou que Zeta Jones se comprometeu a receber cuidados periódicos, demonstrando sua inabalável dedicação ao manejo de sua saúde. Isso serve como um lembrete comovente de que a jornada pela saúde mental está em andamento e que buscar ajuda quando necessário demonstra força e sabedoria. Número 10. Jack Nicholson. Jack Nicholson é um ícone de Hollywood que deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Com a surpreendente quantidade de 12 indicações ao Oscar em seu currículo, ele ostenta com orgulho o título estimado de ator masculino mais indicado da história. Mas por trás da fachada deslumbrante e dos prêmios glamourosos, esconde-se uma história intrigante de transformação. Uma vez aclamado como um notório festeiro e famoso por suas atuações fascinantes na tela, Jack cativou as câmeras e as damas sem esforço. Sua reputação como uma figura romântica apaixonada o precede. Enquanto passava por uma série de relacionamentos de alto perfil e se tornava um pai orgulhoso de 6 filhos, com 5 mulheres diferentes, sua vida parecia um turbilhão estimulante de ostentação e glamour. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, a lenda de Hollywood se despediu de suas noites de farra e desejos de ser o centro das atenções no final dos anos 2000. Após mais de meio século sob os holofotes, Jack Nicholson trocou seu estilo de vida muito publicitado por um de solidão e tranquilidade. Surgiram especulações e rumores sobre seu desaparecimento repentino. Alguns se perguntaram se ele estava lidando com demência ou perda de memória, o que supostamente o levou a se afastar do agito da vida pública. Mas quando pressionado sobre o assunto em 2013, Jack refutou essas afirmações, afirmando que sua mente permanecia tão afiada quanto sempre. Ele simplesmente se tornou mais seletivo sobre os papéis que escolheu assumir, priorizar a qualidade em vez da quantidade. Dizem que Jack agora passa seus dias acocorado dentro dos muros de sua impressionante mansão em Beverly Hills, raramente se aventurando além de sua grande fachada. Amigos preocupados expressaram temor de que ele possa se tornar um recluso, uma sombra da vida vibrante e colorida que ele já levou. A pergunta que permanece em nossas mentes é: como Jack Nicholson se afastou do mundo de maneira tão completa? Se os rumores sobre demência são verdadeiros, então o estado de saúde mental de Jack se torna uma grande preocupação. A demência pode prejudicar a memória, a cognição e a capacidade de tomar decisões, interferindo na realização de atividades cotidianas. Também é incurável, o que significa que só pode ser gerenciada. O que esperamos é que Jack esteja bem e aceitando esta fase de sua vida, longe dos implacáveis holofotes da fama. Número 11. Morgan Freeman. I'm God. Bingo! Yahtzee! Is that your final answer? Our survey says... Quando se trata de lendas de Hollywood, Morgan Freeman reina supremo. Com uma carreira que abrange décadas, ele capturou nossos corações e mentes, ganhando um Oscar e não um, mas 2 Globos de Ouro. No entanto, por trás de seu sucesso fenomenal, esconde-se uma batalha pessoal que testou sua força. Sua luta contínua contra a fibromialgia. Provocada por um acidente de carro em 2008, o acidente causou um dano nervoso irreversível, deixando sua mão esquerda praticamente incapacitada. Apesar de se submeter a cirurgias na tentativa de corrigir o dano, a verdade insuportável é que ele depende de uma luva de compressão apenas para funcionar.
suportando constantemente o desconforto incômodo em seu braço, a fibromialgia se tornou uma companheira indesejada na vida de Freeman, ditando o que ele pode e não pode fazer. Como muitos que lutam contra a fibromialgia, Freeman foi forçado a abandonar seus passatempos preciosos. Navegar em águas abertas e voar como piloto uma vez lhe trouxeram uma alegria imensurável. Agora, essas atividades estão fora de seu alcance. Mesmo dirigir ou andar a cavalo se tornaram desafios. Alterado para sempre pela dor que o atormenta, um dos piores efeitos da fibromialgia é a perda de atividades que antes alimentavam nossas almas. É um golpe devastador que exige que lamentemos e encontremos uma maneira de seguir em frente. No caso de Freeman, ele descobriu novos passatempos que acendem sua paixão e o mantêm engajado na vida. Ele aceitou a ideia de jogar golfe, balançando o taco com uma mão, determinado a não deixar que a dor dite seu espírito, e faz longas caminhadas, encontrando conforto no simples ato de colocar um pé na frente do outro. A mensagem de Freeman para todos nós é de resiliência e de encontrar um propósito em meio a esses giros inesperados. Da mesma forma, não devemos ignorar que o manejo da dor continua sendo uma parte crucial da jornada de Freeman. Ele defende corajosamente o uso de canabidiol, reconhecendo que, sem esse remédio natural, estaria em sérios apuros. A incorporação dessa forma de manejo da dor em seu estilo de vida, suavemente ativo, lhe proporcionou alívio tanto físico quanto mental, permitindo-lhe enfrentar os desafios da vida com graça. Número 12. Charlie Sheen. She broke her wiener? A vida de Charlie Sheen tem sido uma montanha-russa emocionante, cheia de talento imenso, carisma magnético e entretenimento cativante. Desde suas performances inovadoras em filmes icônicos como Platoon, 1986, e Wall Street, 1987, até sua interpretação inesquecível do irreverente Charlie Harper, na amada comédia Two and a Half Men, 2003, Charlie cativou o público e nos manteve hipnotizados. Mas a história de Charlie vai muito além de suas escapadas na tela. Como filho do lendário ator Martin Sheen, ele demonstrou uma resiliência notável e capacidade de se recuperar de desafios pessoais, incluindo um diagnóstico de HIV. A corajosa decisão de Charlie de revelar publicamente sua doença elevou o tema do HIV no discurso público e o tornou uma das pessoas mais famosas que vivem abertamente com o vírus. Embora não exista cura para o HIV, Charlie tem conseguido controlar eficazmente sua condição. No entanto, em meio a todos os seus feitos, a jornada de Charlie também foi marcada por controvérsias. Várias mulheres denunciaram que ele não revelou seu status de HIV positivo, colocando-as em risco. Em agosto de 2020, Charlie teve que resolver uma ação judicial movida por uma ex-namorada, que afirmava que ele conscientemente a expôs ao HIV durante seus encontros íntimos. Embora Charlie tenha insistido que tomou precauções para prevenir a transmissão e foi transparente com suas parceiras sexuais sobre seu diagnóstico, antes de qualquer envolvimento físico, a controvérsia em torno de sua história não pode ser ignorada. Surpreendentemente, quando Charlie revelou ao mundo sua condição de HIV positivo em 2015, ele revelou que já vivia com a doença há 4 anos. No entanto, em meio à turbulência, houve um raio de positividade. É provável que seu anúncio tenha desempenhado um papel importante em impulsionar as vendas de kits de teste caseiros para HIV, criando consciência e encorajando as pessoas a se testarem. Número 13. Kathleen Turner. Nos anos 1980, Kathleen Turner era uma verdadeira força da natureza, produzindo sucesso após sucesso e até ganhando 2 prêmios Globo de Ouro. Mas em algum momento do caminho, ela pareceu desaparecer das nossas telas. O que aconteceu? Bem, acontece que Kathleen estava enfrentando uma doença crônica, a artrite reumatoide, uma doença autoimune assustadora, que causa estragos nas articulações e órgãos, resultando em dor e inchaço intensos. Infelizmente, isso tornou sua atuação um verdadeiro desafio. Kathleen nem conseguia andar corretamente, muito menos segurar um copo na mão. Pode acreditar? Para subir escadas,
ela teve que recorrer a um método pouco ortodoxo, arrastando os pés para cima e para baixo, impulsionando-se para frente com cada movimento minucioso. A dor era insuportável e não a deixava descansar. Não importava como ela se sentasse, ficasse em pé ou se deitasse. Sabe o que é pior? As pessoas costumam subestimar o impacto de sua condição simplesmente porque não coloca sua vida em perigo. Mas teve um efeito profundo na vida de Kathleen, e ela não estava disposta a deixar que isso a definisse. Quando um médico disse a Kathleen que ela estava destinada a passar o resto de seus dias em uma cadeira de rodas, ela tomou a decisão de demiti-lo rapidamente. Essa decisão por si só foi um testemunho da gravidade de sua condição. Kathleen estava determinada a não permitir que sua doença se tornasse pública, temendo que isso prejudicasse suas chances de ser contratada na indústria. Então, enquanto lutava contra sua saúde, também se viu lutando contra rumores de que tinha um problema com bebida. Mas aqui está a questão. Seu suposto consumo de álcool era mais um mecanismo de enfrentamento, uma tentativa desesperada de aliviar a dor insuportável. Em 2002, Kathleen teve que enfrentar mais uma batalha, e foi para a reabilitação. Foi durante sua estadia lá que ela conheceu outros pacientes que lutavam contra problemas de bebida muito mais graves. Isso foi uma revelação para ela, dando-lhe uma nova perspectiva sobre seu próprio consumo de álcool. Hoje, ela aprecia um coquetel ocasional, mas encontra conforto organizando noites de pôquer com seu grupo de amigas fabulosas, saboreando um delicioso sushi e bebendo uísque. É uma abordagem equilibrada, e ela não permite mais que o álcool tome o controle. Número 14. Anthony Anderson. Este talentoso ator pode nos ter feito rir até nossos lados doerem, mas não sabíamos que por trás daquele sorriso contagiante, ele enfrentava sua própria batalha de saúde, diabetes tipo 2. Em 2002, Anthony foi diagnosticado com essa condição, o que o deixou completamente perplexo. Agora, se você não está familiarizado com o mundo da diabetes, deixe-me explicar. Esta doença sorrateira afeta aproximadamente 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo, e a maioria dos casos pertence ao tipo 2. Trata-se de as células do nosso corpo responderem de maneira anormal à insulina, dificultando a entrada do açúcar. Então, para compensar, nossos corpos produzem mais e mais insulina, deixando nossos níveis de açúcar no sangue fora de controle. E acredite, isso não é bom. Pode levar a problemas graves, como doenças cardiovasculares, problemas de visão e doenças renais. Mas aqui está a questão. Anthony não deixou esse diagnóstico derrubá-lo. Na verdade, ele assumiu o controle de sua saúde e começou uma rotina constante para gerenciar sua condição. Ele percebeu que precisava fazer algumas mudanças. Começou a ir à academia como se não fosse dar conta de ninguém, caminhando, correndo e até pulando na velha e confiável esteira. E para completar, ele contou com a ajuda de um personal trainer para mantê-lo motivado e no caminho certo. Mas isso não é tudo. Anthony sabe que uma alimentação saudável é igualmente importante. Ele tem feito escolhas alimentares mais inteligentes, alimentando seu corpo com coisas boas e se despedindo das opções não tão saudáveis. No final das contas, trata-se de fazer escolhas mais saudáveis. Número 15. Michael J. Fox. Conhecido por seu papel na trilogia cinematográfica De Volta para o Futuro, Michael J. Fox é um ator de cinema e televisão premiado que capturou corações e inúmeros elogios ao longo de sua incrível carreira. Mas você sabia que, nos bastidores, Michael tem lutado contra a doença de Parkinson? Em 1991, quando tinha apenas 29 anos, Michael recebeu um diagnóstico chocante. Somente em 1998, ele decidiu tornar pública a notícia, mostrando uma imensa coragem e transparência. E posso dizer que, em vez de deixar essa doença enfraquecer seu espírito, ele a enfrentou de frente e começou todo um movimento em busca de uma cura. Em 2000, Michael fundou a Michael J. Fox Foundation para a pesquisa do Parkinson. Essa fundação se tornou sua missão, um caminho para reunir, apoiar e promover avanços científicos na busca por uma cura. Pois a doença de Parkinson não é fácil, é um distúrbio progressivo e debilitante
que traz vários desafios para a pessoa que vive com ele. Caracteriza-se por tremores e movimentos incontroláveis, dificuldade para falar e problemas de equilíbrio e coordenação. Sim, a doença de Parkinson não perde tempo. Mas aqui está o inspirador Michael, que se tornou um defensor influente no mundo da pesquisa sobre Parkinson. Ele faz parte do conselho de sua fundação, viaja e defende a causa sempre que pode. Na verdade, ele está fazendo a diferença. O New York Times descreve sua fundação como a voz mais confiável do mundo sobre a pesquisa do Parkinson. Isso é um reconhecimento sério. E não pense nem por um segundo que a carreira de ator de Michael também ficou em segundo plano. Em 2013, impulsionado por seu otimismo e determinação naturais, ele fez um retorno triunfante à atuação em tempo integral. Ele nos cativou a todos no The Michael J. Fox Show, interpretando um personagem principal que vive uma vida normal, embora extraordinária, com a doença de Parkinson. E quando pensávamos que ele não poderia mais nos surpreender, ele conseguiu um papel significativo no drama de sucesso da CBS The Good Wife. Fale de talento e resiliência. Quando se trata de inspiração, Michael obtém sua força da incrível comunidade de Parkinson, da criatividade, paixão e compromisso que presencia todos os dias. Ele acredita firmemente que encontrar uma cura não será obra de uma só pessoa ou de sua fundação, mas de um esforço coletivo. As histórias dos atores que enfrentaram doenças incuráveis e crônicas nos oferecem uma perspectiva profundamente humana sobre os desafios que muitos enfrentam em silêncio. Essas narrativas não são apenas sobre sofrimento, elas são sobre a incrível resiliência do espírito humano e a capacidade de encontrar propósito e força mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Ao longo deste texto, exploramos como Nick Cannon, Sarah Hyland, Selma Blair e outros transformaram suas lutas pessoais em poderosas mensagens de conscientização, defesa e inspiração. Esses artistas, cujas vidas foram afetadas por doenças como lúpus, fibromialgia, esclerose múltipla e Parkinson, não permitiram que suas condições os definissem. Em vez disso, eles utilizaram suas plataformas para aumentar a conscientização sobre essas doenças, mobilizando recursos para a pesquisa e encorajando outros a se manterem fortes em suas próprias batalhas. Suas histórias são um lembrete poderoso de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, há sempre uma escolha sobre como responder a eles. Para o público, essas histórias de luta e superação oferecem mais do que inspiração. Elas fornecem um modelo de como enfrentar adversidades com coragem e graça. Elas nos lembram que, por trás das celebridades, existem seres humanos que, como todos nós, lidam com medos, dores e incertezas. E, ao ver como esses atores continuam a brilhar, mesmo sob a sombra de suas condições, somos incentivados a encontrar nossa própria força e a lutar por nossas próprias causas. Em última análise, este vídeo é uma celebração dessas vidas extraordinárias. Embora as doenças possam ter interrompido ou mudado suas carreiras, elas não conseguiram apagar o impacto que esses indivíduos tiveram e continuam a ter no mundo. Que suas histórias inspirem todos nós a enfrentar nossos próprios desafios, com coragem, resiliência e a certeza de que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma luz no final do túnel.